Oi, tudo bem, meninas? Oi, doutora Helena. Oi, Mari, quanto tempo? Tudo Pois jóia? é, desde novembro, dezembro, acho que foi dezembro, eu não lembro agora, novembro ou dezembro. Eu acho que foi Nossa, iniciozinho de dezembro, enquanto as coisas da pandemia ainda estavam melhores, né? sim, tava mais tranquilo. E no mais, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo caminhando dentro do possível no meio dessa confusão, né, Mari? Porque aqui no Uhum, Distrito Federal a situação anda bem ruim, sabe? Tem uhum, piorado muito, muitas internações, então tá uma quantidade de casos bem preocupante. uhum. Vocês ainda Mas estão em lockdown? estamos em lockdown parcial, noturno, né? Hum, Então, tá assim, na verdade está com lockdown praticamente total e à noite até com toque de recolher, né, entre 10 e 5 da manhã, porque o número de leitos de UTI está bem, muito cheio, muito comprometido, então bem preocupante a situação. E aí, Mari, como que estão as coisas? Aqui também, a gente estava em lockdown até hoje, às 18 horas. Agora já abriu tudo de novo, mas é só até as 8 da noite. Antes Então, estava fechado tudo, só o essencial mesmo aberto. aqui tá desse jeito, só funcionando o essencial, né? E muito preocupante, índices ainda muito preocupantes, né? Vamos torcer para que as vacinas cheguem rápido, né? E que as coisas possam melhorar, porque está todo mundo cansado já da situação, né? Sim, amém. Então eu vou dar início à nossa live. Quero que a doutora se apresente para as meninas que ainda não a conhecem, de onde a doutora é, sobre sua formação. E também desejar um feliz Dia da Mulher, feliz Semana da Mulher, mês da mulher. Aliás, todos os dias são nossos, né? É verdade, é verdade. Mas esse mês fica mais especial, né, Mari? Sim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Helena Zaru, sou cirurgiã plástica em Brasília, né? Fiz minha formação, me formei aqui na Universidade de Brasília e fiz os 2 anos de residência de cirurgia geral, os 3 de cirurgia plástica e estou na cirurgia plástica há 17 anos agora. E já com um caminho, né, trilhado, com pacientes muito queridas que me proporcionaram chegar até aqui hoje e sempre tentando trazer o que há de mais moderno para as pacientes, né? Porque hoje a cirurgia plástica vem evoluindo bastante, eu acho que vem trazendo muitas novidades e a ideia é trazer cada vez mais segurança e melhores resultados nos nossos procedimentos. Uhum. Obrigada, doutora. Então, eu vou dar início aqui. Primeiro, eu vou te perguntar algo que eu já sei sobre a doutora, depois eu vou para as perguntas das meninas, que acho que é importante elas saberem sobre a lipo que você faz, né? Que você foi a primeira no Brasil a fazer essa técnica, como que funciona, que é uma Ah, sim. técnica de lipo com uma recuperação mais rápida, né? Isso mesmo, Mari. Na verdade, a tecnologia da lipo vem crescendo ao longo dos anos, vem aparecendo coisas novas. Já há algum tempo existe a possibilidade de se usar um laser para a realização da lipo, mas os lasers mais antigos, eles eram inespecíficos, ele não tinham uma afinidade específica pelo tecido gorduroso, né? Com isso, você podia acabar lesando outros tecidos junto, inclusive a pele e necrose de pele, tudo isso era uma possibilidade. Então, a segurança do procedimento não era tão grande. Há alguns anos foi desenvolvido um laser, isso é bem recente, aconteceu de 3 anos para cá, um laser com um comprimento de onda diferente que permite ele ter uma afinidade maior pela gordura, pelo tecido conectivo da gordura. E aí o que, que acontece? É um laser que não queima a pele, ele não superaquece os tecidos, ele não queima os vasos sanguíneos e você proporciona uma segurança muito maior para a paciente. Como você solta a gordura através do efeito da luz do laser, né? Do fotoestímulo do laser, você não tem um trauma tão grande como na lipo convencional. Na lipo convencional, o cirurgião bate a cânula na gordura, né? Ele solta a gordura de uma forma traumática. Com o uso dessa técnica, você solta a gordura sem machucar tanto. Então, você diminui o trauma cirúrgico. O que, que isso traz de benefício?
O primeiro benefício é justamente um pós-operatório mais tranquilo. A redução da dor é, assim, super, super significativa, sabe, Mari? Assim, quando a gente vai dar alta para a paciente no outro dia, a diferença da paciente que fez uma lipo com laser e a que fez a lipo convencional, que às vezes a gente ainda realiza, é gritante. A paciente que fez a lipo com laser, ela tá doloridinha, ela levanta, ela se movimenta com muito mais facilidade. A paciente que fez uma lipo convencional grande é aquela paciente que tá ali, tadinha, quase atropelada, né? Então é bem mais doloroso ali nos primeiros dias do que uma lipo com laser. Então esse é o primeiro benefício gritante, a redução da dor. Reduzindo a dor, a paciente consegue se mover muito mais fácil e voltar às suas atividades de uma forma muito mais rápida do que na lipo convencional. Além disso, pela fotoestimulação do laser, você vai ter uma melhor retração de pele. Então, você acaba tendo também uma melhora da flacidez de pele. Acaba sendo um efeito secundário de fazer a lipo com laser, que é um excelente benefício. Então, aquelas pacientes que já tinham a pele mais molinha, aquela pele que já estava sobrando, que já você questionava se já não seria o caso de fazer algum procedimento que puxasse um pouco a pele ou retirasse um pouco o excesso de pele, muitas vezes você, claro, tem que avaliar caso a caso, mas muitas vezes você consegue, usando o laser, ter uma retração de pele tão boa que só lipando você não deixa flacidez. Então, assim, os resultados têm sido muito legais, sabe? Eu tô usando ela aqui no Brasil há 2 anos e, assim, só alegria. Quanto mais a gente usa, mais satisfação, mais encantada com a técnica eu e, felizmente, os pacientes, a gente tem ficado, sabe? Uhum. Eu ainda não conhecia, conheci através da doutora, né? Achei bem interessante. E assim, pode ser feita lipo tradicional ou só HD com essa As técnica, com esse duas, aparelho? sim, as duas lipos são possíveis. Tanto a lipo convencional, assim, a lipo tradicional, em que você não vai marcar a musculatura, né? Vai tirar a gordura como um todo. Você pode usar a técnica e a paciente já vai se beneficiar tanto da redução da flacidez quanto da volta ao trabalho, as suas atividades, inclusive as atividades físicas, muito mais rapidamente, quanto numa lipo HD, que daí a tecnologia é ainda mais importante, porque como na HD algumas áreas ficam com o tecido adiposo bem fininho, o fato de você não traumatizar tanto usando o laser para soltar a gordura ao invés de soltar de forma mecânica, acaba sendo um benefício de proteção para evitar necrose de pele, evitar problemas que podem acontecer na lipo HD por ela ser mais superficial em algumas áreas. Uhum. E no pescoço também pode ser usada para lipo de papada? Pode sim. A lipo de papada tem sido um dos lugares encantadores do uso dessa técnica. Porque a lipo de papada é uma pele muito fininha, né? Inclusive, algumas pacientes que já são magras, elas não têm tanto volume de gordura. Às vezes, ela já tem um volumezinho que é maior de flacidez de pele, até do que do próprio tecido adiposo. Então, o laser tem essa retração, esse poder de retração, que permite você ter uma redução dessa papada e da flacidez de pele que ficaria se você só lipasse de forma convencional. Uhum. Então é isso. Agora eu vou para as perguntinhas que as meninas enviaram. É sobre a mastopexia em 2 etapas. Uhum. Pediram para a Então, doutora. a mastopexia com o implante de silicone, muitas vezes é melhor se feita em 2 etapas. O que quer dizer isso? E muitas pacientes questionam. É porque, Mari, quando você coloca um implante de silicone, você está fazendo uma força contra a boa cicatrização da pele. E você, assim, pode acontecer de você ter alargamento, especialmente na região da areola ou na cicatriz vertical. Além disso, quando você tem um volume mamário que a paciente quer reduzir, muitas vezes o ideal é fazer primeiro a mastopexia com a redução
E daí a alguns meses, 6 meses, a um ano, aí sim a colocação do implante mamário. Muitas vezes resultados ideais ou resultados assim muito mais próximos do que as pacientes desejam só podem ser atendidos dessa forma. Isso é outra questão que tem que ser avaliado caso a caso para se chegar à conclusão se é possível, através de um tempo só, conseguir esse resultado de já retirar o excesso de pele, já posicionar ela na posição correta e colocar o implante de silicone ou não. A areola, quando precisa de uma ascendência, né, precisa subir muitos centímetros quando a areola está muito baixa, muitas vezes a circulação que vai chegar nessa areola fica um pouco comprometida, fica um pouco reduzida. E se você ainda coloca um silicone de volume maior, essa circulação vai ficar ainda pior e pode prejudicar, inclusive, a vascularização da areola. E a areola sofrer, vir a ter uma necrosezinha de areola parcial. Então, para isso, em alguns casos, a gente acaba realmente recomendando que a paciente faça em 2 tempos. Eu imagino que tenha sido essa a pergunta. Aham. E às vezes a paciente até gosta do resultado sem a prótese e daí não precisa pôr, né? Isso é verdade, principalmente aquelas pacientes que não desejam tanto volume assim, que a principal queixa delas é a pitose, é a queda da mama, que a gente chama de pitose. Nesses casos, às vezes realmente acontece delas já falarem, não, ficou tão legal que eu não vou mais querer mexer. Aquelas que já desejam um volume realmente maior, acabam em algum momento optando pela colocação do silicone. Mas se esse desejo é mais de levantar e não tanto de ficar preocupado em relação ao volume, aí é perfeitamente possível sim. Uhum. Eu já vi que eu recebo as fotos das meninas, né? Então eu já vi mastopexias assim, sem prótese, que parece que tem prótese ali de tão lindo que ficou. É incrível isso. Exatamente. Eu acho Esses incrível. dias mesmo, a gente fez algumas, assim, nas últimas 3 semanas, né? Que foram encantadoras. Assim, deu eu mesmo olhar e falar: tá vendo como não precisava de silicone? Não é toda paciente, depende do volume que a paciente já tem de mama e depende um pouco da qualidade do tecido mamário dessa paciente, né? Quando a mama dela é mais firmezinha, mais glandular, às vezes a gente consegue fazer quase como uma prótese natural. A gente pega o tecido da própria paciente, faz uma fixação desse tecido mais alto, dando um colo bonito, dando aquela projeção de colo aqui na região superior que a paciente tanto quer, só com o tecido dela. Outras pacientes, isso já não é possível, quando o tecido dela é muito fininho, é muito gorduroso, algumas porque simplesmente quase não tem mais recheio mamário, ou por grandes perdas ponderais, ou por questões genéticas. Aí, nesse caso, não tem jeito, o silicone às vezes acaba sendo a opção. Uhum. A próxima pergunta é sobre sutiã interno, só que daí eu vou integrar já nessa pergunta sobre a masto, né, que a gente estava falando. Pode ser feito um sutiã interno na masto também ou não? Pode, com certeza. Inclusive, hoje essa é a tendência. A tendência é a gente usar a técnica do sutiã interno, que eu vou explicar o que é, tanto nas mastopexias com silicone, quanto no silicone simples. Quando você vai colocar implante, o ideal hoje é que seja confeccionado o sutiã interno para garantir uma estabilidade melhor para esse implante a longo prazo, no sentido dele não descer. O que é o sutiã interno, então, Mari? Na verdade, o sulco mamário determina o final da mama, o final inferior da mama. E é uma região frágil, que quando você faz uma cirurgia nessa região, você acaba estragando um pouco a anatomia e pode correr o risco desse silicone descer. Ele é como se o sulco fosse indo em direção ao abdômen. A técnica do sutiã interno visa fazer um reforço desse sulco. E por que a gente chama de sutiã interno? Porque é um reforço com fios, é uma sutura, com um fio normalmente próprio para isso, mas que ele imita o arame de um sutiã meia taça. Então, aquele araminho que faz aquele formato na parte inferior da mama é o formato que a gente faz o reforço. E aí, por isso, é chamado sutiã interno. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui perguntaram quanto tempo dura a cirurgia de fast track.
A cirurgia de fast track, o fast track é o quê? Uma recuperação rápida para a cirurgia de implante de silicone. Ela só é utilizada, só pode ser fast track se for um implante simples. Então, ele não vai ter mastopexia, nem mamoplastia redutora junto desse silicone. É simplesmente a colocação do silicone, o aumento da mama através do implante. Uma cirurgia dessa dura entre 40 minutos a 1 hora, mais ou menos. Na verdade, é o tempo normal de uma cirurgia de silicone, tá? O diferencial é a forma, a técnica como é feita a cirurgia, que é no dual plane, com uma loja justa, incisões pequenas e uma cirurgia tecnicamente muito criteriosa para que não haja sangramento, para que a paciente possa mover os braços no pós-operatório imediato. Normalmente, as minhas pacientes que fazem o fast track, elas já começam a fazer a fisioterapia com a movimentação do braço até lá em cima, em torno de 4 horas após o procedimento. E no dia seguinte, elas já voltam às atividades normais, né? Esses dias eu operei, inclusive, uma colega médica que no dia seguinte deu plantão. Então, assim, a ideia é a mulher moderna, até é muito legal a gente falar nisso na Semana da Mulher, né? Porque a Sim. mulher moderna, podendo, claro que algumas cirurgias não tem outra escolha, mas podendo que ela possa retomar a vida dela, porque a gente sabe quantas atribuições a gente tem no dia a dia, que ela volte a essas atividades, seja de trabalho, seja de academia, seja de cuidar de filhos, o mais precocemente possível. E a técnica de fast track vem encantando em relação a isso. Foi uma mudança de vida, né? Você imagina, um silicone que no passado você ia deixar a paciente 30 dias de repouso de braço, sem poder fazer nada, sem poder lavar o cabelo, sem poder pentear, sem poder se vestir sozinha. Então você tornava a paciente no pós-operatório extremamente dependente das outras pessoas, né? E não, agora você tem uma possibilidade de uma cirurgia que vai trazer toda a alegria do implante mamário e no dia seguinte volta para a vida, né? Então isso está sendo muito bacana. Vai embora para casa no mesmo dia, não precisa dormir no hospital. Então, assim, são avanços sensacionais. Quando a gente estava falando lá no início sobre os avanços da cirurgia plástica, como as coisas vêm se modernizando, a lipo eu já falei, né? Como se modernizou, como mudou, como também está permitindo o retorno rápido ao trabalho. A mesma forma o fast track. A recuperação em 24 horas foi uma mudança de vida na cirurgia do implante de silicone. Uhum. E a doutora não falou, mas pode em troca de prótese? Muitas meninas perguntam se a troca de prótese pode ser uma Então, fast track. pode ser. Eu tenho feito, tá, Mari? Mas aí é assim, quando é um implante simples, é muito mais tranquilo. Quando você faz uma troca de silicone, depende um pouquinho do aspecto que vai estar essa mama antes. Ou seja, se for uma mama que a contratura da cápsula não seja muito grande, que você não tenha que fazer uma cirurgia muito agressiva, é possível sim. Eu tenho feito, eu já tenho vários casos que foram troca de implante, fizeram recuperação rápida e foi excelente. Tá? Uhum. Agora, um ou outro aí tem que ver um por um, porque um ou outro aí não, às vezes não é possível. Uhum. Obrigada, doutora. Uma das perguntas aqui, tem várias, né? Então eu vou meio que intercalando uma com a outra. Perguntaram Tá? se na troca de prótese a paciente pode ficar com a prótese de presente para ela. Pode, a prótese antiga pode. É inclusive um direito da paciente, tá? Ela pode requerer isso, a prótese é dela, então ela pode levar para casa. Normalmente, quando a gente tira esse silicone, ele é higienizado no hospital, fica bem limpinho, e aí, se ela quiser, uma vontade, se ela tiver, não tem problema nenhum, ela pode levar para casa, tá? Uhum. É, Aqui a próxima pergunta. Perguntaram sobre as próteses lisas. Por que que elas escorregam? Tá certo. Mari, bom, o silicone veio evoluindo, né? E as últimas próteses, antes das próteses de nanotextura ou próteses lisas que estão tão faladas hoje em dia, você tinha uma textura ao redor do silicone e essa textura parecia um pouco uma esponjinha, sendo as texturizadas ou as texturizadas com poliuretano.
que são chamadas as macrotexturas. São texturas mais grosseiras, por isso elas são mais parecendo mesmo mais uma espuminha. O que acontecia? Quando você colocava essa prótese, o corpo englobava mais essa prótese e ela ficava fixa num lugar. É o que a gente chama da aderência do implante mamário. Os implantes de macrotexturas, eles são extremamente aderentes. O que era uma facilidade para o cirurgião, porque onde o cirurgião colocava, ele grudava lá e lá ele ficava. O problema é que esses implantes, eles passaram a ter graus de contratura muito grandes, então acabava tendo que trocar muito silicone, o corpo não aceitava tão bem esse silicone. Tentando modernizar isso e fazer a duração da prótese ser maior e que o corpo aceitasse melhor o implante mamário, eles desenvolveram silicones com nanotextura. Na verdade, é uma textura microscópica, praticamente liso, por isso a gente chama de implantes lisos. Quais são as vantagens do implante liso? Ele é muito mais biocompatível. O que isso significa? O corpo aceita muito melhor. Ele causa menos reação no corpo. Quando ele causa menos reação, o corpo engloba menos ele. Então, ele perde na aderência. Ele escorrega muito mais. E daí a necessidade de usar técnicas específicas para esse tipo de implante que permitam que ele fique bem fixo. Que ele não desça, que ele não vá para o lado, que ele não gire. Então, não se pode colocar um silicone liso solto numa loja, num buraco grande, porque ele vai se mover. Ele precisa ser feito da forma adequada, porque daí o índice de problema é baixíssimo, mas ele precisa ser feito numa loja apertadinha, num lugar justinho e com, de preferência, um plano duplo que o músculo sustente ele também. De forma que ele fica tão fixo que ele não vai sair dali, mesmo ele não tendo aderência. Tá? Deu para entender, Mari? Deu sim, certinho. Perguntaram se é possível trocar de plano. Tenho subglandular e gostaria de colocar subfacial. Então, Mari, a gente tem alguns planos que a gente trabalha. Subglandular e subfacial são planos praticamente iguais. Por quê? Porque você tem a pele, depois a glândula mamária, você tem uma capinha fininha que é a fáscia e depois você tem o músculo. Você colocar embaixo da glândula, tanto faz se é subglandular ou subfacial, porque a capinha da face é praticamente a mesma coisa. O que você pode escolher é trocar o plano do subglandular ou subfacial, que é praticamente a mesma coisa, para um plano mais profundo, que seria ou submuscular ou dual plane em plano duplo, que é normalmente o preferido, principalmente nos casos dos implantes lisos. Então, assim, é possível sim trocar, e é como a gente costuma fazer, especialmente se a gente estiver trocando de um implante de macrotextura para um implante liso. Por quê? Porque como a região da macrotextura, ainda mais se você tirar a cápsula, fica muito grande, o implante liso pode deslizar. Então, você retira esse implante que estava subglandular ou subfacial e faz uma nova loja para ele bem firmezinha, para não ter perigo dele sair do lugar, num plano, no caso, na minha escolha, seria um dual plane, que eu não gosto muito do submuscular total. O dual plane, ele é um plano que vai ter uma parte embaixo do músculo e uma parte subfacial. Tá? Uma coisa que eu fiquei meio confusa agora. Você tem aquela capinha que envolve, certo? Que é a pele que forma. Como é que é o nome disso mesmo? Tem a pele, a glândula e a fáscia, você diz? Não. A prótese, ela fica dentro de uma lojinha. E daí essa lojinha forma... Isso, a cápsula. Uhum. Toda vez que a gente vai trocar a prótese, precisa retirar essa cápsula? Nem toda vez, Mari. Isso é uma pergunta bem legal. Na verdade, a cápsula é
a resposta do organismo àquele corpo estranho. Inclusive, quanto mais liso o implante, mais biocompatível, menos reação inflamatória ele vai fazer no corpo, mais delicada costuma ser essa membrana que a gente chama de cápsula e que envolve o silicone. Quanto mais macrotextura, mais grossinha ela costuma ficar, até o ponto que ela pode dar contratura. A gente chama de cápsula doente ou cápsula contraturada, aquela cápsula que está extremamente rígida e grossa. Essa cápsula deve ser retirada. Aí, porque ela é uma cápsula que a gente considera doente, ela tem muita reação inflamatória, e inclusive, em alguns casos muito raros, ela é descrita com associação de algumas doenças. Então, essa cápsula, sim, deve ser retirada. Mas, em geral, cápsulas que estão sadias, ou seja, cápsulas finas, que não estão com aspecto ruim, elas não precisam ser retiradas, tá? Aqui vem uma perguntinha na live, eu vou intercalando, porque é interessante responder as meninas. Uhum. A Elcia perguntou: posso fazer mastopexia e aproveitar a mesma prótese que tenho? Olha, não é proibido, mas eu não gosto dessa conduta, por alguns motivos. Primeiro, porque se você vai fazer uma mastopexia, normalmente, se a prótese já está lá há muito tempo, já é uma prótese mais antiga, o ideal é já fazer essa troca para daí a alguns anos você já não precisar fazer de novo. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma prótese que já está lá há bastante tempo, ela pode ter o que a gente chama de biofilme, que é como se fosse uma película que tem a presença de algumas bactérias. E em algum momento isso pode trazer problema e você ter que trocar o silicone. Se for uma paciente que tenha uma prótese bem colocada, com bom aspecto e que seja uma prótese recente, aí sim você pode simplesmente fazer a mastopexia retirando pele, tá? Então, assim, a princípio, não é a prática mais habitual manter o silicone, porque a grande maioria que vem já tem esse silicone há mais tempo, já é um silicone mais antigo, que o ideal já é retirar, tá? Em casos muito selecionados, que seriam casos de implantes que estão muito bem posicionados e que são recentes, aí sim é possível fazer uma pexia só, sem mexer no silicone. Uhum, obrigada. Aqui perguntaram sobre o perfil alto e o super alto. Percebo que o perfil alto dá mais colo do que o super alto. Então, o que é o perfil? O perfil é a projeção da prótese. Quando você pega próteses que têm a mesma base, que têm o mesmo diâmetro no polo inferior, a quantidade que ela vai aumentando é o perfil. Quanto maior o perfil, Travou para vocês também, meninas, ou só travou para mim aqui? Travou, né? Peraí que eu... Ai, como que eu... Doutora Helena sai e entra de novo. Mas é só a da doutora Helena que tá travando ou é a minha também? Pedi pra doutora Helena sair e voltar. Que eu não... Agora não tem mais a opção de tirar a pessoa da live. Peraí. Tá, eu vou voltar aqui. Não. Mas se eu voltar, eu não vou conseguir. Ah, agora deu certo. Peraí, a doutora Helena vai voltar. Espere aí. Aqui a doutora Helena. Aqui. voltou, Mari? Voltou. É que eu acho que eu tô fazendo muita live, daí deve estar dando algum problema, assim. O Instagram tá falando, essa menina tá fazendo live demais.
Porque Vamos ontem cancelar ela. é, aí ontem eu fiz uma live com a Pamela Matsudo, acho que a doutora conhece, né? Que o pai dela é o Paulo Matsudo, que Sim, trouxe, que sim. fez o Botox lá. Aham. Então, daí, na hora que eu fui salvar a live com ela, travou e eu perdi. Eu fiquei tão triste, É uma né? pena, né, quando acontecem essas coisas. As Aham. tecnologias têm dessas coisas, né, Mari? É, tem umas falhinhas. Tem. Que a doutora tava falando sobre a. Só que eu acho que ela não escutou nada, menina, porque começou a travar bem no comecinho. Não, não foi bem no comecinho, depois escutar um pouco sobre aproveitar a mesma prótese, né? Que a doutora falou que forma um biofilme em volta e tem bactérias. Eu acho que foi a última coisa que a doutora falou, que eu Nossa, ainda lembro. falei um monte de coisa depois, Mari. Fiquei um Então. tempão falando coisas e coisas. Bom, mas na verdade, então, o que eu disse foi que o ideal, então, é a troca do implante, com exceção daquelas pacientes que têm implantes recentes. Então, por exemplo, uma paciente que colocou silicone há 1 ano ou 2 anos, é um silicone novo, que tá bonito, o silicone tá bem posicionado, tem bom aspecto, e a única queixa dela é da flacidez de pele ou do tecido glandular que ficou um pouco mais caído do que ela gostaria. Nesses casos, é possível sim reposicionar a areola e tirar um pouco da pele sem mexer no silicone, tá? Mas, ou seja, via de regra, se a prótese é antiga, o ideal é a troca além da mastopexia. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou para mais uma perguntinha aqui. Perguntaram se em caso de reparo a prótese é retirada e colocada novamente. Acho que o reparo é aquela de 6 meses, né? Que a pessoa faz 1 ano. Ela está querendo dizer se o resultado não ficou bom ou se ela teve algum problema no silicone. Teve problema, Mari? Tem que trocar, tá? Não é aproveitada a mesma prótese. Teve alguma exposição da prótese, uma infecção, se foi um reparo porque teve um seroma ou saiu secreção, abriu a ferida, normalmente eu não aproveito a prótese, tá? Se foi isso que ela tá falando, não. Agora, se foi uma queixa estética, assim, eu achei que a prótese ficou um pouco mais mal posicionada do que a outra, alguma coisa assim, aí até seria possível, tá? Então depende o que ela tá querendo dizer com esse reparo. Uhum. Obrigada. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Qual a diferença estética de submuscular e subfacial para submuscular? Ou é possível um resultado igual ou parecido? Então, a submuscular, ela é uma prótese, a princípio, totalmente embaixo do músculo. Mas tem algumas pessoas que chamam o dual plane, que é o plano duplo, também de submuscular. E são coisas um pouquinho diferentes. A submuscular total era uma prótese que tentava cobrir o silicone inteiro com o músculo. Isso fazia o silicone ficar um pouco alto demais e ter muita mobilidade quando a paciente fazia exercício físico, ou contraía os braços, o músculo peitoral, ela tinha uma mobilidade muito grande. Isso no plano submuscular total. No subglandular, você não tinha esse problema. Em compensação, a sustentação do silicone a médio e longo prazo é pior. Com o plano dual plane, o que é a diferença desse plano? Você deixa uma parte embaixo do músculo e uma parte embaixo da glândula ou embaixo da face. Com isso, você permite não colocar o silicone tão para cima, mas dá uma melhorada no aspecto estético, tá? Então acaba sendo uma forma melhor, assim. Mari, tá todo mundo me vendo aí? Eu acho que sim, eu tô vendo certinho. Tudo certinho, né? Porque falaram alguma coisa ali embaixo? Eu tô ali em cima. Não, não, tá tudo certinho. Tudo certinho, né? Aham. Então, na verdade, do ponto de vista estético, o submuscular acaba sendo um pouco mais restrito, submuscular total acaba sendo um pouco mais restrito, na minha opinião, em relação ao formato. Eu prefiro o formato do dual plane ou da subfacial, porque a prótese fica como um todo bem posicionada.
O submuscular, ele fica muito natural, né? O dual plane é sensacional para isso, porque ele disfarça a borda do silicone, né? Então, para as pacientes mais magrinhas, que tem pouca mama, pouca cobertura, ele fica sensacional, né? Ele fica um aspecto muito bonito. Ele não fica nem muito marcado e nem muito natural, né? Ele fica aquele Com o meio torno, colo, aquela né? harmonia, né? Isso, porque você tem o colo bonito do jeito que as pacientes querem, do jeito que a gente gosta, mas ele não fica aquela bolinha de tênis colocada, né? Que quando a paciente é muito Isso. magrinha e coloca para cima, fica aquele negócio, aquele degrauzinho onde está começando o silicone, que não é uma coisa agradável, né, esteticamente. Uhum. Eu vou aqui para a próxima pergunta. Quando a alça muscular não deixa a prótese se acomodar, dá para fazer reparo sem mover ela? Então, eu acho que o que ela quis perguntar foi o seguinte: a alça muscular, ela sustenta o silicone de baixo para cima, ela traz o silicone um pouquinho mais para cima. Eu acho que o que ela quis dizer foi se a alça muscular tá forte, tá fazendo o silicone ficar até alto demais. Eu imagino que seja isso. Aqui é que ela mandou duas perguntas juntos. Quando qual procedimento adotar quando a alça muscular lateral não deixa a prótese se acomodar e joga para o centro? Ela mandou Ah, então duas. tá. Pronto. Então é porque jogou para o centro. Ela pode jogar para cima ou jogar para o centro. É possível sim fazer um reparo sem tirar esse silicone, sem trocar o silicone. O cirurgião pode soltar mais a alça muscular e reposicionar o silicone. Isso é possível sim. Uhum. Então a alça mais o sutiã deixa o seio completamente, né, no lugar Firme para estático. cima. Exatamente. Essa é a ideia, Mari. Eu fiquei fazendo teste quando você estava falando, né? Puxa para o centro, daí levanta para cima. É isso aí, porque assim, infelizmente a gravidade e a flacidez dos tecidos não ajudam a gente, né? As É. mulheres sofrem muito com isso é uma injustiça da natureza, né? E aí, assim, essas técnicas vêm dar uma contrabalançada nisso e dar uma sustentada nos tecidos para que o silicone fique no lugar dele, né? Que ele não fique a cada ano um pouquinho mais baixo. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui tem mais perguntinhas. É, Sobre a cicatriz, qual é o tamanho da cicatriz do Fast Track? Então, essa é uma outra coisa legal do Fast Track. A gente tenta fazer uma cicatriz bem pequenininha. Hoje ela está aí entre 3, no máximo 4 centímetros. Alguns casos a gente consegue fazer até uns milímetros menos do que 3. Então, você imagina, é uma cicatrizinha que tem ficado cada vez menor. Minúscula. É muito legal. Isso foi outro avanço muito bacana, que veio também com o uso dos implantes lisos, porque eles entram mais fácil e eles são mais flexíveis. Então você consegue, através de incisões bem menorzinhas, passar esse silicone sem machucar o silicone, sem deformar o silicone. É muito legal. Uhum. Obrigada. Perguntaram só a diferença entre abdominoplastia e mini abdominoplastia. Bom, isso é uma diferença técnica, Mari. As duas técnicas permitem correção da diástase do músculo. Só que na abdominoplastia clássica, abdominoplastia total, a cicatriz é mais longa, ela normalmente vem de ossinho a ossinho do quadril, e a gente faz uma cicatriz ao redor do umbigo também, porque o umbigo ele fica fixo lá onde ele é, você não vai alterar a posição do umbigo. E através dessa cicatriz maior e de soltar o umbigo, praticamente toda a pele que está abaixo do umbigo vai ser retirada. Então você precisa ter uma flacidez acima do umbigo que seja suficiente para você puxar a pele até lá embaixo. Quando a paciente não tem essa quantidade de flacidez acima do umbigo, ela tem só a diástase ou a flacidez dela é só abaixo do umbigo, aí é possível fazer uma mini abdominoplastia, que não recorta o umbigo, a cicatriz é um pouco menor, ela fica ali no meio da coxa, mais ou menos, a outra vai até lá na lateral e essa é um pouco mais restrita, e você corrige a diástase, solta o umbiguinho por dentro e desce o umbigo um pouquinho, em torno de 1 centímetro mais ou menos. Ou seja, as duas técnicas permitem correção da diástase,
Só que na mini abdominoplastia, a quantidade de pele retirada é bem menor e a flacidez corrigida é especialmente a flacidez abaixo do umbigo e não acima do umbigo. E não vai ter cicatriz ao redor do umbigo. Uhum, entendi. Aqui, essa semana aconteceu uma coisa curiosa com uma seguidora, só que ela fez a cirurgia dela lá nos Estados Unidos. E ela ficou sem umbigo. E dela tava desesperada. Entendi. Tem como eu fazer um umbigo de novo? Tem sim. Eu tenho uns casos muito legais. Você tem várias técnicas hoje descritas para confecção do que a gente chama de neo-umbigo. E uma das causas de ficar sem umbigo é quando a esticada da pele foi tão excessiva que você retirou o umbigo fora e fez um neo-umbigo, só que ele não ficou, porque estira tanto, foi um exagero às vezes de puxada, que o umbigo fica raso, ele some. Nesses casos, se a paciente não tem pele suficiente, às vezes a gente acaba usando um enxertinho de pele. Tira uma pelezinha de outro lugar e põe lá no fundinho do umbigo e faz um umbiguinho novo. Ele fica bonitinho. É feito um corte? É feito um cortezinho e põe uma pelinha lá dentro dele. É uma possibilidade. Isso quando a paciente não tem pele nenhuma para reconstrução do umbigo. Quando ela já tem algum grau de flacidez, existem formas de fazer um umbiguinho com retalhinhos locais, ou seja, um tipo de incisão que você corte e ponha a pelezinha para dentro para fazer a reentrância do umbigo. Então tem jeito, Mari. Nem sempre é simples, mas tem jeito. Eu fiquei com tanto dozinho dela, sabe? Né? Eu imagino, é porque fica ruim, né? Quando você não tem um umbigo na barriga, é igual gente sem sobrancelha. Uhum. Você olha e fala, tá faltando alguma coisa aí, né? Mas assim, tem jeito sim. Eu acho que ela tem que ir atrás. Depois você até pode dar um conselho para ela, fala, olha, procura que tem jeito, tá? Não é para ela ficar sofrendo com isso para sempre, não, porque é uma cirurgia que é possível até de se fazer com anestesia local. Então, Eu até vale a falei pra ela pena. vir pro Brasil pra ela fazer, mas a coitadinha, ela tá ilegal ainda lá nos Estados Unidos. Ixi, então nem vai conseguir vir. Ainda mais Nem em tempo de complicado. pandemia, imagina. Uhum, complicado, mas vai dar tudo certo. Aqui tem mais perguntinhas. Eu vou fazer até 55, que daí eu acho que eu tenho 5 minutos pra salvar a live, daí não tem problema, tá bom? Tá Porque eu vi bom. que agora, né, tem Tem bastante esses perguntinhas. problemas de salvar. Mas É, também, Mari, as perguntas que não der para responder, se eu não estou tendo acesso aqui, mas se você quiser me mandar, aham, eu mando sim. aí depois eu respondo para suas seguidoras, tá? Aham. Aqui perguntaram qual a textura das próteses mais usadas. Eu vou tirar print para não perder as perguntas. Pode Legal, legal. responder. Então, na verdade, ainda é muito variável de cirurgião para cirurgião. Hoje, a que eu mais uso são as próteses lisas ou de nanotextura, são as minhas preferidas, sem dúvida, tá? Justamente por aqueles motivos que eu falei lá atrás da biocompatibilidade, ou seja, são as próteses mais modernas em não causar reação inflamatória no organismo, que é tudo que a gente quer. Perguntaram sobre o uso da cinta. Só vou subir um pouquinho mais, que tá lá em cima. Peraí que eu me perdi. A cinta, Mari, nas lipos todas eu uso durante 30 dias, tá? E até quanto tempo ela faz efeito? Agora eu achei a Então, pergunta. tem alguns colegas que gostam da cinta por 3 meses. Na minha experiência, o que eu gosto, o que eu uso, que, né, estou muito satisfeita com os resultados, eu uso a cinta por 30 dias, que é o tempo que eu acho necessário, tanto para a retenção do edema, como principalmente para a adesão da pele. Então, aquela pele que foi solta na lipo, com 30 dias ela já está toda coladinha. Então, eu não vejo por que usar mais tempo do que isso. Aqui a Lorena, ela fez uma pergunta bem longuinha. Vou perguntar para a doutora. Meu peito se deu um lado. Fui em outro médico, ele falou que iria trocar as próteses e colocar sutiã interno. Mas a cicatriz ficaria maior. Por que a cicatriz vai ficar grande? E terá que fazer a reconstrução do sulco mamário, porque perdi o sulco mamário. Por que acontece isso? Perda do sulco mamário devido à prótese de ser.
Bom, na verdade ele deve ter falado que a cicatriz vai ficar maior porque a destruição do sulco dela deve estar maior e ele quer corrigir, tá achando que pela cicatriz pequenininha ele não vai conseguir fazer o sutiã interno tão longo. Imagino que seja isso, tá? Não conheço o caso dela especificamente. A perda do sulco inframamário acontece, como eu falei lá atrás, porque o sulco é uma divisão do final do limite inferior da mama. E ele é uma anatomia frágil. E quando você tem uma cirurgia nessa região, pode acontecer de você soltar essa areazinha que é presa e que faz uma sustentação do fim da mama, tá? Isso pode ser da anatomia da paciente que não tem um sulco muito forte ou pode ser pelo trauma cirúrgico. E aí, se essa região está muito fragilizada, e o silicone pesar aí em cima, pode acontecer do silicone descer mesmo, tá? E o tratamento é esse mesmo, é reposicionar a prótese e fazer um reforço dessa região, que uma das técnicas é justamente o sutiã interno. Hum, Existem outras formas, mas essa é uma muito usada. uhum. E aquela telinha que estão usando agora, o que que é essa telinha? A tela é uma possibilidade de reforço. Por exemplo, em casos muito graves de perda de sustentação desse sulco, que você já não tem os tecidos da paciente muito fortes para fazer um sutiã interno, para fazer uma fixação ali no limite inferior da mama, é uma opção o uso de uma tela, que é um material sintético, que faz um reforço. Ele normalmente se engloba ali no tecido dela e faz uma fibrose que vai sustentar mais o silicone. E depois ele é retirado ou ele fica ali? Não, ele fica ali. Hoje você tem diversas possibilidades de tela. Antigamente elas eram muito grosseiras, elas eram telas de prolene que ficavam ali também, a gente não retirava, mas elas eram muito grosseiras. Hoje você já tem telas mais delicadas, telas mistas que uma parte é reabsorvível e outra não, e você tem até telas que são completamente absorvíveis com o passar do tempo. Nossa, que interessante. Mas, doutora, ó, eu vou finalizar, porque senão eu tenho medo de perder a live, né? Claro, claro, Mari. Foi Daí eu. ótimo. E a gente tem essa possibilidade de ir respondendo, né? Depois, se você Aham, quiser, eu faço uns vídeos explicando as perguntas eu que te forem marco mais. depois ali. Uhum, Isso aí eu faço, tá? perfeito, então. Adorei estar com você aqui mais uma vez, com as meninas. Eu estou à disposição. Quem quiser também perguntar alguma coisa no direct ou pela Mari, ela me manda, tá? E foi ótimo estar aqui. E muito feliz por estar comemorando a Semana das Mulheres com vocês. Que bom, doutora. Obrigada a você por participar mais uma vez aqui. Eu vou deixar a live salva para quem não conseguiu ver desde o começo. E qualquer dúvida que não deu tempo de ser respondida na live, vocês mandem no direct que eu vou mandar para a doutora e ela vai responder depois, porque ela é muito querida. Oh, obrigada, Mari. Obrigada. Ah, e mais uma coisa, o doutor Fernando Bianco mandou um beijo para a doutora. Ah, manda um beijo para ele. Eu sei que hoje ele tá numa live no mesmo horário, né, Mari? Sim, ele falou para mim. Que Então ele não pena, né? pôde assistir hoje. É, mas então é isso. Mas vão Obrigada, ter mano. outras, vão ter outras. Vão ter sim. Boa noite, Boa tchauzinho. noite, gente. Um beijo.